Se você está vivo hoje em dia, agradeça a Inquisição. O quê? Como? Cara, Mas nem tudo que o o problema não é só cristianismo de conhecimento é da história, o problema positivo para a mental, sociedade. Porque O problema mental é tu, filho da puta. O problema mental é tu, filho da Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Se possível, deixe o seu like. Agora se inscreve e daqui pra frente tenha toda a liberdade para deixar o seu comentário. Já ouviu falar do presente dos gregos? Sim, esse termo vem da famosa lenda do cavalo de Troia na mitologia grega. Após 10 anos de guerra, os gregos fingiram desistir de lutar contra Troia e deixaram um enorme cavalo de madeira nos portões da cidade como um presente. Os troianos então aceitaram a oferta e a levaram para dentro de suas muralhas. O que eles não sabiam é que dentro daquela estátua, em formato de cavalo, haviam soldados escondidos. Naquela mesma noite, os gregos saíram, abriram os portões e destruíram a cidade. Saíram de dentro do cavalo e destruíram a cidade. Então, presente de grego é uma expressão popular usada para descrever algo que parece ser uma boa surpresa, algo de grande valor ou um grande favor, mas que na verdade traz prejuízos, custos e dores de cabeça para quem o recebe. Olavo de Carvalho, Brasil Paralelo, são cavalos de Troia. Eles geraram uma avalanche de apologetas antibíblicos e papistas na internet, apoiados por católicos de IBGE, que simplesmente criticam a igreja evangélica sem entender nada de teologia. E quem de relevância os combateu? Inicialmente, Iago Martins. Ano passado conheci Lucas Banzoli, Bruno Lima, um amigo chamado Franklin, Lucas Gesta. O Instagram deles estará sendo apresentado a vocês aqui. Eles se levantam combatendo as falácias, as heresias romanas sobre tradição, Bíblia e sobre o protestantismo. Eu vi que nosso exército na internet é pequeno e eu me dediquei a ajudá-los nesse combate. Enquanto eu os auxilio nesse combate, um dos métodos usados pelos apologetas são reacts. Tem muitos reacts meus aí de muitas formas, de muitos temas. Então, eu reagi a algumas falas, a algumas atitudes, atitude essa de um tal de bruxo, que eu acho que a gente está dando muita voz para quem não deveria ter voz nem vez. Estamos maximizando o volume da voz dos tolos quando nos submetemos a debater com gente desse perfil. Mas alguns querem e lutam por visibilidade e depois disso percebem que não foi como desejavam, ficam se fazendo de vítima na internet, como esse rapaz que debateu com esse bruxo. O vídeo hoje é sobre o pior debate que eu já assisti. Sacrifício. A Wicca não trabalha com sacrifício. O neopaganismo, a bruxaria moderna é a bruxaria natural. O grande erro das pessoas é acharem que as bruxas eram algo maligno, sendo que elas eram parteiras, elas eram as médicas elas eram abortistas, antigas. elas eram assassinas. E isso foi usado na Inquisição para empurrar a mulher pra fogueira. Você não sabe nada Elas de Inquisição, eram, cara. elas faziam os O que você partos. sabe de Inquisição? Elas O que você faziam estudou de Inquisição? a cura Você através falou que das não ervas. O bruxo está tentando defender a sua posição religiosa e o católico não deixa, fica sobrepondo-se com palavras, fazendo perguntas repetitivas diante do bruxo, talvez para intimidá-lo, atrapalhar sua capacidade de raciocínio ou simplesmente não deixar o outro concluir a sua fala. Tá aí a primeira prova que esse é o pior debate que eu já assisti. Interessante é que os dois não têm conteúdo algum, profundidade alguma naquilo que defendem. O bruxo inicia tentando defender a bruxaria, colocando como uma religião simplesmente natural ou naturalista, que se envolve simplesmente com a criação, com a natureza. Mas isso não é verdade. Nas palavras dele, nós temos uma ilusão da autonomia humana. Eu digo isso porque a bruxaria baseia-se na ideia de que tudo é energia. Ele diz isso no debate lá no TubaCast. Tudo na bruxaria é energia. E eles afirmam que o homem pode reinar supremo no centro de seu próprio universo. Você já ouviu isso? Lá em Gênesis, capítulo 3. A bruxaria é contrário às escrituras, pois a Bíblia mostra uma grande diferença entre o Criador
e a criatura é totalmente dependente da graça e da soberania de Deus. A Bíblia ensina que a criatura é e deve ser totalmente dependente da graça e da soberania de Deus. A bruxaria baseia-se no pecado da rebelião. E eles pregam o ocultismo, que é definido como busca por conhecimento, busca por poder separado de Deus, busca por respostas em feitiços ou previsões. E isso, à luz da Bíblia, é rejeitar o governo providencial do Senhor. E isso acontece muito em muitas igrejas neopentecostais, mas esse é um desenvolvimento do pecado que entra no mundo em Gênesis 3 com a proposta de Satanás. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Tudo isso nos é apresentado no ocultismo, que faz parte da feitiçaria e da bruxaria. É perceptível em nossa geração como que existe uma tentativa cultural de normalizar a bruxaria. E nós percebemos que a indústria do entretenimento apoia isso através da cultura pop. E assim se desenvolve o neopaganismo. Me vem à mente aqui o fenômeno, tanto do filme quanto em livros de Harry Potter. A gente percebe que no site dos Wicca, o site diz que a bruxaria ali, nesse filme, é apresentada de modo simpático e de inocência infantil. Esse rapaz que está debatendo e esses filmes e livros que eu estou citando nos apresentam uma espécie de magia branca, que seria uma magia boa. Mas na Bíblia Sagrada não existe essa diferenciação entre magia boa e magia ruim. Ambas as vertentes nascem da mesma raiz. A tentativa humana de manipular forças espirituais operando fora da autoridade das Escrituras, fora da submissão de Cristo Jesus. E a resposta nossa deve ser apologética, bíblica e pastoral, a suficiência das Escrituras. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Então, qualquer prática mística de revelação ou cura espiritual fora do que as Escrituras ensinam é pecado, é rebelião. O que essa gente precisa é de instrução, pregação do Evangelho. Eu não estou aqui para gerar medo do sobrenatural, mas a vitória sobre a bruxaria, o neopaganismo e essas magias que eles tentam colocar para nós como legais e só uma religião a mais, a solução para isso é mostrar a soberania de Cristo Jesus. Mateus 28, Jesus disse, vão pregar. Por quê? Porque foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Por causa disso, ou seja, portanto, por causa da minha autoridade. Agora vão e preguem. Preguem em meu nome. Preguem o evangelho e façam discípulos. Paulo prega muito contra o misticismo na carta aos Colossenses. E nessa carta ele mostra a soberania de Cristo Jesus. Isso seria necessário ao catolicismo romano, ao exorcista que está aqui tentando debater e nenhum dos dois vencem o debate. Esse é o pior debate que eu já assisti na minha vida. Por quê? Porque não é desse modo que o rapaz lidou que a gente pode mostrar a superioridade da sabedoria da palavra de Deus, até porque esse jovem não tem nada de palavra de Deus para mostrar a superioridade do nome de Jesus. Então, você vai analisar comigo, a partir desse vídeo, alguns cortes, claro, mas o debate todo está no TubaCast, que o outro tenta velar, mascarar a bruxaria e o rapaz católico não consegue, com argumentos, vencer os argumentos do bruxo. Por quê? Apenas a palavra de Deus tem argumentos, apenas a palavra de Deus tem a saída, apenas a palavra de Deus tem a resposta. E esse jovem não se preparou com as Escrituras sagradas. Já que eu disse que esse foi o pior debate que eu assisti e você também vai assistir, há debates bons com argumentos respeitosos, históricos, bíblicos. Claro, os argumentos bíblicos da parte dos católicos são sempre distorcidos, mas pelo menos eles tentam. 3 católicos contra 3 protestantes. Vou colocar a foto da capinha aqui para vocês. Banzoli versus Ariel. Banzoli versus, acho que é 25 a 30 católicos, não lembro direito. Lucas Banzoli e mais um rapaz extremamente inteligente, não me lembro o nome dele agora, contra 2 apologetas católicos de alto nível. E o meu debate, claro, no Inteligência Limitada sobre o tema catolicismo é idolatria ou catolicismo e idolatria alguma coisa.
assim. Elas Você tá falando de faziam a história. história da minha religião, Todo de mundo- São Jorge Você tá não. falando de Inquisição, que De isso é a São minha Jorge não. religião. Inquisição é uma De coisa- São Jorge não. Santa Inquisição. É mistura, Santa Inquisição. mistura com o Primeiro, quê? A queima das minhas Santa irmãs. Inquisição. Com a cura, com a Como é que queima você das minhas fala irmãs. isso se você não estudou história? A espiritualidade Falou, eu não de São estudei história. Jorge, de São Não, eu não Jorge, preciso estudar de São história do Império Jorge. Romano. Eu não de preciso nada, estudar do Império entendeu? Romano, não Você pertence à minha precisa. religião. Então, por que você fala de uma coisa que Voltando, você não porque a estudou, meu bruxa amigo? está na Inquisição. Você não sabe de Voltando, nada as disso. bruxas Você não sabe de nada disso. Ele está dizendo que o rapaz não conhece a história do São Jorge, não conhece a história da Inquisição. Ele está exigindo que o rapaz se baseie na história da Inquisição. Presta atenção nisso. eram estudou aborteiras, Inquisição? muito pelo Que você contrário. estudou As Inquisição? bruxas, elas faziam partos, elas curavam através das O que ervas. você estudou na Inquisição? Elas Cita um tratavam livro. dos Cita um problemas livro. de saúde. Cita E um Cita um livro. caladas. Cita um livro. E por que elas Cita um foram livro caladas? sobre Você essa Foram história. caladas por começa aquele sorrisinho sarcástico que o Ariel Lazari fez sempre no debate comigo. Inventou isso aí, Inclusive, cara. a Você Inquisição tá falando coisa da também tua foi cabeça. utilizado para Cita uma fonte. os homens que não Cita uma queriam fonte. mais as suas mulheres. É complicado, Eles cara. acusavam elas de bruxas, jogavam na fogueira para casar com outras mulheres. complicado. Então, o jogo político que a Inquisição criou Cita um foi livro sobre a justamente Inquisição. o que a igreja fez A igreja. para Olha isso, corrigindo a expressão errada do outro. Isso empobrece o debate. E não sou eu apenas quem digo isso. dando Você fala, conta de ou é só tudo blá, blá, blá? para Eu que falei, cara, seu lugar não é esse podcast, não, essa cara. Seu lugar não é religião debate, seu lugar é fosse BBB fazendo. a maior de todas. Você se apresenta como Obrigado. bruxo, mas é isso que você é, cara. Obrigado. Eu É isso sou que você um é. showman. Você é um palhaço. Você não tem É noção. isso que você é. Isso é verdade. O que o Bruxo está dizendo tem, sim, fundamento histórico. O catolicismo romano sempre se esforçou para ser a maior de todas. Eu não estou falando da igreja de Jesus, como eles dizem ser a igreja que Jesus fundou. Não, Jesus não fundou o catolicismo romano. Então, é uma mistura de mentiras e verdades. O outro se sobrepondo, dizendo, cita a fonte, cita livro. É claro, ele não está inventando isso aqui agora. Aí é complicado. Você se apresenta como bruxo, mas você é um palhaço. Interessante que no início do debate, ele abraça o bruxo, diz que está ali para tratá-lo como um ser humano. Mas agora, olha como ele trata o rapaz, sendo ele cristão, sendo ele o representante de Deus no debate. Nós não nos preocupamos com a opinião de vocês, com a religião de vocês. Nós não falamos sobre a religião de vocês. Eu não tenho por que estudar história, porque eu não sou professor de história. Eu tenho que estudar sobre a minha religião e minhas bases de tradição religiosa. Eu não tenho que estudar Eu história. não tenho por que estudar história. Não. Você se apresenta como bruxo, mas é isso que você é, cara. Obrigado. Eu É isso que sou você um é. showman. Você é um palhaço. É isso que você é. Showman. Você é um palhaço. Não. Eu concordo. É um showman. Combina mais com o BBB e a Fazenda mesmo. Porque o jeito que ele fala, se veste, trata as pessoas, é um teatro. Você percebe que é uma máscara, é uma capa. Também muita personalidade e o estilo de vida espiritual que ele leva. Mas eu também concordo quando ele diz, seu lugar não é no debate. Então por que chama o cara para debate? Você tá vendo que é um personagem? O que eu escuto dos pastores pobres. Algumas pessoas são chamadas à vocação da pobreza. Amigo, me responde se Deus prefere ver. Algumas pessoas são chamadas à vocação da pobreza. Isso aqui é a teologia franciscana. Não existe, assim como não existe a teologia da prosperidade, também não existe a teologia da pobreza. Existe a teologia da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Deus é dono de tudo, de todas as coisas, de todas as riquezas. É Ele que dá sabedoria ao homem para administrar. Existe, na nossa visão, o mistério do pobre, porque um tem tanto, o outro não tem nada. Mas existe o ministério do rico. Então, Deus deu ao homem a missão de administrar as riquezas da terra. E uma das obrigações nessa administração é cuidarmos dos pobres. Deus, em sua soberania, permite que essas duas classes estejam na terra, para que o rico cuide do pobre e o pobre, ao receber cuidado, glorifique a Deus e saiba que Deus sabe cuidar de cada um da melhor maneira possível. O que eu escuto dos pastores, escuto das pessoas que seguem o cristianismo é que Deus quer que seus filhos tenham tudo do bom e do melhor. Então você tá enganado. Você escutou dos pastores protestantes. Tá vendo? Generalizo dizendo que essa mensagem que Deus quer que seus filhos tenham tudo de bom e do melhor veio dos pastores protestantes, como se uma falsa mensagem saísse apenas da boca dos protestantes. Deus fez o mundo perfeito e nos deu
Deus fez o mundo com muitas riquezas, e isso foi dado aos homens. Agora, esse mundo foi quebrado pelo pecado. Assim os homens se tornaram orgulhosos e não administraram as riquezas naturais da terra, que geram as riquezas pessoais, da parte de Deus, de modo correto. O problema é do homem. A responsabilidade humana entra aqui e Deus os julgará. Agora, a falsa mensagem não vem só da boca dos protestantes. Só que, estando ali no debate, é claro que lá ele vai atacar o protestantismo, como aqui eu vou atacar as falsas falas do catolicismo romano através desse rapaz. Eu sou um feiticeiro. Se Jesus foi um exorcista, né? Num dado momento, ele é bruxo. Em outro, ele é feiticeiro. Eu digo isso porque ele diz que existem diferenças entre bruxaria, magia e feitiçaria. E ele deixou claro que bruxaria e feitiçaria não tinha nada a ver. Tem tudo a ver, e ele está deixando isso claro, como eu disse no início. Ele disse, eu sou feiticeiro. Então, bruxaria e feitiçaria estão no mesmo nível. Se Jesus foi um exorcista, né? Eu não vi passagens da Bíblia onde ele está exorcizando. Eu vi ele curando olhos, o paraplégico, ressuscitando mortos, e por aí vai. A bruxaria tapou os seus olhos. Os demônios, como nós enxergamos que você invoca as suas entidades, fecharam seus olhos espirituais. E a Bíblia diz que o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Eu não vi passagens da Bíblia onde ele está exorcizando. Eu vi ele curando olhos, o paraplégico, ressuscitando mortos, e por aí Você vai. não leu a Bíblia. Tem uma passagem justamente onde ele vai lá e ele transmite... Ele acaba de desafiar o bruxo ou confrontá-lo dizendo, você não leu a Bíblia. Bora ver quem leu a Bíblia. E por aí Você vai. não leu a Bíblia. Tem uma passagem justamente onde ele vai lá e ele transmite... E ainda transmite... Tem várias. Tem várias, acertou. Curando olhos, o paraplégico, ressuscitando mortos, e por aí Você vai. não leu a Bíblia. Tem uma passagem justamente onde ele vai lá e ele transmite... E ainda transmite... Tem várias. E principalmente quando ele coloca os demônios no porco. No porco? Gadara. A Bíblia? Eu estudei a Bíblia, Me cita. eu estou falando pra você. Me cita, porque eu não estudei história de São Jorge, porque não faz parte da minha religião, você me chamou de burro. Não, então, não tem nada. Você falou, eu não preciso estudar história. Não preciso, acabou, foi o que você não falou. preciso. Eu tô vendo que você não precisa, né? Então, Porque aí você vem no podcast falando um bando de besteira. Cita as passagens da Bíblia. Cita. Rapaz, essas gargalhadas em debate me mostram um nervosismo, um despreparo ou uma intenção de provocar o outro para que o outro perca a capacidade de raciocínio e argumentação. Saber o versículo específico com Cita. qualquer Google, você não consegue... O cara tá pedindo pro católico citar a Bíblia e ele tá mandando o cara ir pro Google. Mas não é Google, é sobre isso. Eu não estudei sobre... De novo, Google. Eu sei o que aconteceu, os fatos históricos. Lê as passagens da Bíblia. A Igreja Católica... As passagens da Bíblia. Católica não é uma... Quais são as passagens? A Igreja Católica não é... Eu quero saber as passagens da Bíblia. Argumenta. Você não ficou no monastério enclausurado, você não aprendeu nada. A Igreja Católica você não aprendeu nada. A Igreja Católica não é uma religião de Bíblia. Meu Deus do céu. Tá declarado na boca de um católico considerado exorcista, defendido por alguns protestantes que nada de Bíblia entende, e claro, pelos apologetas católicos, a Igreja Católica não é uma religião de Bíblia. Não é. É antibíblica. É herege. Parabéns. Sinceridade. Deus prefere o inimigo declarado do que o inimigo disfarçado de amigo. E esse aqui, pelo menos, está declaradamente, abertamente, afirmando que o catolicismo romano não é baseado nas escrituras sagradas, que é a palavra inspirada de Deus. Você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada. Você não está falando com o pastor. Porque se você estivesse falando com o pastor, aí você ouviria a Bíblia. Se você viu o debate desse bruxo com o pastor leva a Bíblia, tá com a Bíblia na mão, porque o protestantismo se baseia nas escrituras sagradas, na palavra de Deus. Não está acima, nem a tradição, nem magistério, não estão nem no mesmo nível, nem acima das escrituras, tudo abaixo das escrituras. Por isso ele diz, você não está debatendo com um pastor. Por quê? Porque pastor usa a Bíblia. Agora, como que esse camarada pode vencer o mundo espiritual sem usar a autoridade das escrituras sagradas? Não tem como. Não tem como. Se for exorcista, é um falso exorcista. Ou usando o palavreado comum da internet, exorcista da Shopee. Uma pessoa que se diz estudioso. Cadê? Me fala as passagens. A Igreja Católica não é uma religião... Me fala as passagens. Você falou que a minha... Não, tu não disse isso não, cara. A Igreja Católica não é a religião de um livro, é a religião de um fato histórico. Você está dizendo, então, que os fatos históricos nos quais o catolicismo romano se baseia são mais verificáveis, mais sustentáveis
sustentáveis do que a Bíblia Sagrada. Não é a igreja a coluna e a firmeza da verdade. A igreja é a coluna que sustenta, que expõe, que segura. Ela não gera a verdade, ela segura a verdade. Agora, a igreja se sustenta na pessoa de Cristo Jesus. A igreja não é baseado em fatos históricos apenas. A igreja vive primariamente da fé. Paulo disse aos Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 2, que estamos fundamentados na doutrina dos profetas e apóstolos. Jesus disse em Mateus 16 que sobre a revelação que o Espírito Santo deu a Pedro, a igreja estava edificada na pessoa de Cristo Jesus. Sendo assim, a igreja se baseia sobre o verbo encarnado, a palavra encarnada, e sobre a palavra revelada, promulgada de Deus. Mas a igreja católica não se baseia no livro, se baseia em histórias inventadas por muitos papas, por muitos católicos romanos. Quais são as passagens da Sabe o que eu acho Bíblia? interessante? Quando eu debati com... Quais são... Não foge, Sabe, menino. quando eu debati Quais são com a as Surak, passagens da ela Bíblia me elogiou, para a composição me do pediu seu desculpas argumento? E falou que eu era uma Quais das pessoas são as mais calmas passagens do da... Fugiu totalmente, porque não tem Bíblia. Aí lembrou de uma experiência. Lembrou de uma experiência de quando foi elogiado. Ele começa o vídeo dele dizendo que eu fiquei contra ele, zombando de uma experiência, de uma interpretação de línguas que Deus me deu. Uma experiência maravilhosa que raramente aconteceu no meu ministério. Se 2 vezes foi muito. E se Deus me deu esse dom, é Ele quem se manifesta através desse dom conforme sua vontade, quando Ele quer. E naquele dia Deus se fez presente em nosso meio e segundo a sua vontade foi necessário que eu interpretasse aquela língua que é o que deveria ser comum. E ele começa o vídeo que fala sobre mim zombando disso. E agora ele lembra de uma experiência natural, normal, comum, onde ele foi elogiado por alguém que não tinha capacidade nenhuma para contra-argumentar. Bíblia, Eu acho que uma você pena está que ela não argumentando, pode falar isso no porque grupo você dela. falou que o que eu Ela falei disse que eu era uma das pessoas está mais calmas fora do que estavam lá. eixo. E Então olha vai como é lá. que tá aí o sacerdote Fala. dela. Olha o sacerdote dela. Fala, por baixo. menino. Fala, menino. Fala os textos bíblicos. A sua Para de discípula, fugir, de a sua focar em discípula mim. reconheceu que eu Para falei de com calma. fugir. Tá fugindo das escrituras mesmo. Reconheceu E que eu de fui focar em respeitoso. mim ou na minha Ela não filha de pode falar isso religião. de você. Fala A sobre tua os filha não pode dizer argumentos isso da de sua você. Bíblia. Olha a forma como você Para age. de focar em Forma mim, completamente menino. desonesta. O debate Você não quer é ser- esse. O debate... Eu me proponho a ajudar esse rapaz. Se ele quiser um curso meu, manda um e-mail aí pra mim. Eu mando um curso completo pra você. Todos os cursos que eu tenho. Pregadores extraordinários, consolidando o meu ministério. Tem mais cursos lá que eu esqueci, se você quiser. E tem outros amigos também que podem te ajudar teologicamente. Sobre a sua fé, você falou que eu sou burro, que eu não estudei história. Então você, Não, foi você que que falou estudou isso. a Bíblia... Você falou, eu não estudei, não preciso estudar. Foi isso que você estudou falou, a meu Bíblia. amigo. Então você... Ele não estudou, ele assume que não estudou, mas você, meu filho, precisa estudar. Se você quer defender o nome de Jesus e a igreja do Senhor, você precisa estudar as escrituras. Estudar, não é só ler, não. Estudou a Eu já Bíblia, falei, mostra que entende. eu já falei. Jesus Cristo não só expulsou... Menino, demônios, mostra concede que isso. entende. Cita as A minha passagens religião bíblicas. não se fundamenta em versículo. Menino, A minha religião não se fundamenta em versículos. se baseia em história. Isso é triste. Se o Malagueta estiver assistindo, então eu vou falar os textos que ele não conseguiu falar. Mateus 8, Jesus expulsa uma legião de demônios e os ordena que saia dos homens e vá para os porcos. Ele citou essa experiência aí para você. Em Mateus 12, levaram a Jesus um homem possuído de demônios, cego e mudo. Jesus o curou de modo que o homem passou a falar e a ver. E essa cura é a libertação dos demônios. Nem toda enfermidade é demoníaca, mas os demônios também enfermam as pessoas. Por isso que existem macumbas para deixar as pessoas doentes. Mas o sangue e o nome de Jesus têm mais poder. Em Marcos 2, Jesus expulsa o demônio de um homem que tenta atrapalhar a pregação de Jesus e Jesus manda ele calar a boca. Em Marcos 3, os discípulos receberam essa mesma autoridade diretamente de Jesus para expulsar demônios. E os discípulos é o núcleo da igreja, é o início da igreja. A igreja ainda contém essa autoridade. Em Marcos 9, um pai levou seu filho que sofria de convulsões violentas pela influência demoníaca. Jesus repreendeu aquele espírito ilegal, imundo, e o rapaz foi curado e liberto da opressão demoníaca. Em Lucas capítulo 8, a Bíblia fala que Maria Madalena, resumidamente, o texto diz que Maria Madalena foi uma das mulheres curadas por Cristo, porque dela Jesus expulsou 7 demônios. Toda expulsão de demônios gera cura na mente, na alma, no corpo. Naquele momento, Jesus foi acusado de expulsar demônios menores pela força de um demônio maior.
E aí Jesus disse que reino dividido não prospera. Então, alguém até usou esse versículo, o Ariel, olha aí, ó, esse print. Ele usou esse versículo para me refutar sobre minha posição a respeito desse rapaz que eu estou reagindo aqui ao debate, quando eu afirmei que tanto o bruxo quanto o jovem católico defendem a vontade de demônios. Por quê? Bruxaria é demoníaco e o assassinato de bruxos também é demoníaco. Quando os discípulos, em Lucas 9, quiseram que Deus destruísse os samaritanos por não receberem Jesus, mandando fogo sobre eles, Jesus perguntou a eles: de que espírito sois? Eu não vim destruir, eu vim salvar o homem. Jesus deixou claro, então, que assassinar quem discorda da minha teologia não é a vontade do Espírito Santo. Se não é a vontade do Espírito Santo, é a vontade do homem ou é a vontade de demônios. Jesus disse a Pedro, lembra? Pedro, você não está se importando com as coisas do céu, com as coisas do meu Pai, mas só com as coisas dos homens dessa terra, após ter dito: para trás de mim, Satanás. Porque para Cristo, humanismo e satanismo estão no mesmo nível, pois os dois reinos se opõem a Deus. A Inquisição não era a vontade de Deus. A bruxaria também não era a vontade de Deus. Logo, os dois projetos são diabólicos, mas um começou a lutar contra o outro. Por isso, nenhum dos dois prosperou, nem prosperará. Em Lucas, capítulo 10, Jesus envia os 70 e quando eles retornam, eles vêm testemunhando alegremente, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus respondeu que lhes dava autoridade para pisar em cobras, serpentes, escorpiões, simbolizando que eles teriam poder sobre toda a autoridade do inimigo. Filipe, em Atos, capítulo 8, pregou em Samaria e a multidão prestava atenção à sua pregação. E a Bíblia diz que os espíritos imundos de muitos saíam. Não era nem de todos, eram de muitos, a Bíblia é sincera. E eles gritavam em alta voz, mas eram libertos. Atos 16, muito conhecida a história, Paulo e a jovem lá do espírito de adivinhação, uma escrava 2 vezes dos homens e do diabo, e Paulo disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. Na mesma hora, o espírito maligno deixou aquela mulher. Paulo também, em Atos 19, a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia milagres, coisas extraordinárias. Até mesmo os lenços e aventais que ele usava eram levados e os enfermos eram curados. Doenças sumiam e os espíritos malignos eram expulsos. Sim, o nome de Jesus é poderoso e a Bíblia está cheia de textos, recheada de histórias, e a história da igreja também mostra que o nome de Jesus tem poder para expulsar demônios e destruir as fortalezas de Satanás. A Inquisição, ela foi boa e ela foi santa. E eu faço um desafio para você, Bruxo Malagueta. Eu saio desse debate aqui agora se você me mostrar uma só prova nas atas da Inquisição que mostra uma pessoa sendo condenada à morte porque ela era ruiva, porque ela tinha verruga, porque ela tinha qualquer coisa. Provo. O último secretário-geral da Inquisição espanhola, Juan Antônio Lorente, ele era católico, morreu católico, ele não tinha nenhuma razão para difamar a própria igreja. E ele escreveu que no ano 1431, a Inquisição em Sevilha, Espanha, teve 2.000 queimados e 2.000 em estátua. Deixa eu explicar isso aqui. O que são esses mortos em estátuas? Pessoas mortas por torturas pela Inquisição da Igreja Católica ou apenas esperando julgamentos em prisão, que eram as piores do mundo. Então, enquanto essas pessoas morriam, quando as pessoas morriam nesse processo de julgamento, eles faziam bonecos, estátuas dessas pessoas e imitavam o assassinato delas publicamente. E ele diz que, além dessas, mais de 17.000 pessoas foram penitenciadas e mais 21.000 pessoas castigadas em uma única cidade, num único ano, numa única Inquisição. Na página 77 do livro desse mesmo autor, ele diz que em menos de 20 anos, a gente pode perceber que, sob a liderança dele, 1.020 pessoas morreram queimadas, 6.860 queimadas em bonecos, como eu expliquei. Pessoas que morriam antes de chegar no local da morte ou antes de serem condenadas. 97.320 castigadas com o confisco de bens, infâmias, em cárcere perpétuo. Na página 242, ele afirma que nas 4 primeiras Inquisições gerais houve 234.526 vítimas, 18.320 queimadas pessoalmente, 9.660 queimadas em estátua, 206.500
penitenciados. É essa a Inquisição. O que eu estou falando aqui é parte da Inquisição que o nosso católico aqui no debate diz que é santa, sagrada e deve ser respeitada. O sangue de Jesus tem poder. Por isso que eu disse que fazem parte da mesma casa, estão debaixo do mesmo teto. Em que sentido? No campo das ideias. Para o bruxo, é normal agredir. Já são mais de, se não me engano, 15 podcasts em que ele agride cristãos, vai para cima dos cristãos. E para o jovem católico, é normal defender a Inquisição, mesmo que baseando-se em mentiras. Mas fazemos parte da nova aliança. Não somos da tradição judaica. Não estamos debaixo da antiga aliança. Não somos o povo do Antigo Testamento, nas mãos dos quais Deus colocou a espada do juízo sobre as nações pagãs. Em Cristo, o amor foi encarnado e o exemplo da vitória do Evangelho sobre a bruxaria está em Atos, capítulo 19. Temos alguns pontos a dividir em Atos 19. O poder legítimo de Deus versus o poder do ocultismo. Deus operava maravilhas por meio das mãos de Paulo. A mão é de Paulo, mas o poder é de Deus. Lenços, aventais tocados por Paulo curavam enfermos, expulsavam espíritos. Temos ali a soberania divina, o segundo ponto. O poder vem de Deus e não dos rituais nem do apóstolo. Terceiro, o temor do Senhor. O impacto naquela cidade gerou temor. Todos os habitantes de Éfeso, judeus e gregos, glorificavam a Deus. Glorificavam publicamente o nome de Jesus, depois da expulsão de demônios pelo ministério de Paulo, que o alvo era convencê-los para Cristo. E o quarto ponto é o arrependimento e a confissão. Temos ali uma quebra de sigilo. Os que creram foram publicamente confessar, declarar publicamente suas práticas ocultas e foram libertos. A confissão quebrou o poder do segredo que sustentava a feitiçaria ali. Houve renúncia, quebra de vínculos. Aqueles que praticavam magia reuniam seus livros e os queimaram em praça pública. Resultado, prejuízo financeiro. O valor dos livros somava 50 mil moedas de prata, um valor astronômico para a época. E agora nós temos uma prioridade espiritual. Eles preferiram o prejuízo material do que permanecer no pecado da bruxaria. Irmão, a palavra de Deus triunfou só com a pregação, a unção de Deus, o nome de Jesus sendo honrado. O catolicismo romano, como muitas igrejas e muitos pastores, pregadores e esse tipo de exorcista, pode dizer tenho prata, mas não pode dizer eu tenho o nome de Jesus. A Bíblia foi escrita, reescrita diversas e diversas vezes. A Bíblia foi escrita em várias versões, em várias línguas e também teve suas traduções para facilitar a compreensão do leitor. Deus fala na língua dos homens. Correto? Por quê? Para manipulação de um povo. Automaticamente, se a Santa Inquisição... Quem trabalha com manipulação, quem é usado por espíritos malignos ou usa entidades para manipular, segundo ele, a natureza, as energias, está dizendo que a Bíblia foi feita para manipular. Não, a Bíblia foi feita para libertar pessoas como você, piores do que você, pessoas como eu. A Bíblia é a verdade que liberta o homem do seu próprio eu. Enquanto você está centrado em si mesmo, tu és escravo. Você só é livre quando é servo de Jesus. Pertence ao cristianismo, óbvio que eles vão manipular datas para que não fique tão claro que eles mataram as pessoas. Isso é lógico. Sim. Estava no poder de quem? Matou. O catolicismo romano matou muita gente. Bruxas? Não. Você sabe estava no poder das pessoas do cristianismo. Então a manipulação de data é muito simples, muito fácil. Na Inquisição, as mulheres eram jogadas à fogueira, não somente por ser Prova que eu saio do debate agora. Não somente prova que eu saio do debate agora. Levanta aqui e vou embora. Corpo, prova não que você somente por serem parteiras, você tá atacando a minha religião. A religião do cara se limita à Inquisição? É uma pergunta, gente. Que as bruxas eram aborteiras. Você tá caçando com preconceito. Recordam? Você tá caçando Ele falou que as bruxas eram aborteiras. Prova o que você tá falando. Então essa contradição dele você não falou que você me agrediu e falou que queria sair, que não aguentava mais falar comigo. Não aceitou meu pedido de eram desculpas. Mulheres que você me agrediu curavam, aqui. Falou, eu saio do debate agora. Tá vendo? Fala quando eu tento argumentar, acaba o debate agora, se ele me provar. Manda ele me trazer uma fonte. Falar. Manda ele me trazer uma... Até parece que o bruxo é calmo, ético e educado, né, gente?
consigo das explicar, atas eu da não consigo. Inquisição que Quando mostra ele uma morte. iniciou o argumento Uma dele, morte. Não tô quando falando ele de Jesus, iniciou o tô falando uma argumento morte. dele, Me eu mostra que escutei. Inquisição matou Agora, uma ruiva. eu não consigo Me mostra. falar. Por que você não faz isso? Seguindo. que você Então, faz as isso? mulheres eram mortas sim, por serem ruivas, por terem Prova. verrugas, por terem manchas Prova. pelo corpo. Prova. As velhas também, que eram diferentes das outras pessoas, eram mortas. Os maridos utilizaram-se disso Qual é a dificuldade para que você tem de trocar a citar sua uma mulher por outra mulher. Qual é uma Então a dificuldade mulher que você era tem de citar acusada. uma fonte? Inclusive, a gente pode falar de Títoba, Qual é a a dificuldade de você escrava citar uma de fonte? Salém. Qual é a Que dificuldade as que você tem duas de citar uma meninas. fonte? Essa lei não é nem igreja As católica. duas O que você tá meninas. falando, As duas. cara? Cala tua boca, deixa eu Cita falar. uma fonte que você tá falando. Eu saio do debate agora. Deixa eu concluir o que eu tô Se falando. você raciocínio. provar o que você tá falando, eu saio agora. Se você tá Títoba falando a verdade, era eu saio uma agora. escrava Se você tá falando a que mentira, você vivia continua. em Salém. Se você E tá tinham falando mentira, duas você meninas continua. brancas. Cita uma E prova. essas duas meninas brancas, elas começaram a Você não ter consegue, né? um surto Você não consegue. psicótico. Bom, não dá. Você não consegue. Não dá. Não tem Não como. consegue. Tô só te pedindo uma fonte do que você Não tá tem falando. como, não tem como. Eu saio do debate agora. Porra, o cara Você não acabou tem de te como. pedir pra te parar com esse negócio. Me dá Mas uma eu fonte, saio. me dá uma fonte, me dá uma fonte, É que me se dá você uma tá falando fonte, uma coisa, me dá tem uma que fonte, provar me dá ela. uma fonte. Eu posso vir aqui e falar Eu várias tenho que coisas. concluir o meu argumento e tu não cala tua boca, menino. Tá bom, se eu viesse Tu não aqui e tem falasse um bando de respeito mentiras pra sobre a sua gente religião poder- e não citasse prova nenhuma. Meu Deus do O céu. que você faria? Menino, você acabou de fazer Se eu isso. fizesse isso, não citasse Você nada. condenou Tudo a que eu tô citando bruxaria. aqui tá Você embasado. falou que a bruxaria mata criança. Eu tenho provas Você falou de um históricas monte de de que a coisa. bruxaria está sempre acompanhada de sacrifício de crianças. A gente vê isso hoje em E dia. a gente tem provas de mais entendeu? de 5 mil casos de padres pedófilos, Mas pelo menos. Aqui tá a parte do vídeo que ele disse que ele foi pro debate defender crianças e ser contra o aborto. Mentira. Ele tá citando um dado que, segundo ele, é histórico, mas ao mesmo tempo o bruxo diz que há mais de 5 mil casos de crianças abusadas por padres em Portugal. Ou seja, como que ele pode defender crianças sem denunciar que na igreja dele, há muito tempo, existe o abuso, a exploração sexual contra crianças? Em Portugal. Pedofilia você tem em todos os lugares, são quantas pessoas. E morte Agora, também, a morte religião, também. sacrifício de criança, Pedofilia é assassinato da alma das crianças. É o que nós, Ritualístico? infelizmente, Tem em todo lugar? mais vemos como o casal Nardoni, como diversos Sacrifício monstros que ritualístico estão de por aí. criança? Isso O bruxo tentando sair pela tangente, como se a bruxaria não assassinasse crianças em sacrifícios. tem a ver com a bruxaria. é uma coisa que tem em todo lugar mesmo. Isso não tem a ver com a bruxaria. Não tem. Sacrifícios idolátricos da Isso criança não tem sempre nada a ver com a existiu. Você não bruxaria. sabe o que é o Moloch? Isso não tem Você não nada sabe a o que é ver Moloch? com a O que bruxaria. é Moloch? Vamos Tem essa falar de entidade? bruxaria tradicional. Eu estou falando de bruxaria, quem é Não, Moloch? não, Isso é não, tradicional, não, não é você está falando de essa coisa magia. agora. Você está falando Que de que é isso? magia. Que Você é não isso? sabe a subdivisão. O bruxo está inventando termos, criando separações que não existem, como eu disse no início. Tudo tem a mesma fonte, é demoníaca, é fora da palavra. Mas o católico está experimentando o abuso de termos que o catolicismo também usa para tentar defender suas heresias. É uma heresia formal ou uma heresia material? Tem a dulia, a hiperdulia, tem a latria, e assim sucessivamente. Ainda faria um vídeo sobre isso. Eles usam de palavras e subterfúgios para tentar defender o indefensável. Da mesma forma, essa mesma estratégia, o bruxo está usando aqui para disfarçar as atrocidades que são cometidas, sim, na bruxaria. Subdivisão de magia, feitiçaria e bruxaria. O que é isso? Você não Que sabe são a essas diferença. No momento, o bruxo diz que ele faz seus feitiços e é feiticeiro, e agora ele está dizendo que há diferença. Não, é tudo a mesma coisa. Pensa. O que são essas entidades? Qual é a diferença de Que magia, são essas feitiçaria entidades? e bruxaria? Você dá a diferença que você quiser, porque essas religiões que Qual você é? segue são Mas você Fale você, é isso que o rapaz está falando agora, o católico. Fala você a diferença. Fala você a diferença. queria que você queria que eu sou. São inovações. Você queria que eu soubesse sobre São Jorge. É o showman, é só caras e bocas. Faltou o conteúdo. Assim como ele queria que o católico provasse na Bíblia, o que não conseguiu, porque nem todos os católicos gostam de Bíblia, 90% ou mais, ele também não tem fonte, ele também não tem dados. Pior debate que eu assisti. São inovações. Né? Agora, já que você estudou, já que você é exorcista, Cara, já que você ficou lá, não sei, enclausurado, me explica. Você, pra vir debater sobre um tema, tem que saber sobre ele. Eu não sei sobre São Jorge, realmente falo que não sei. O debate não era sobre Agora, São Jorge. Fala Ele vai voltar pro assunto da Bíblia? perseguição de cristãos por magia, pagãos. bruxaria Aconteceu, e ponto, feitiçaria. acabou, é um fato Falar histórico. de Se Moloch, você não falar sabe de disso, Baal, falar de... Isso é magia. É. Fala sobre Sim. bruxaria. Isso sempre aconteceu. O que eu não tô Bruxaria. O menino não consegue falar de Bíblia e ele não consegue falar da bruxaria, que ele não está conseguindo diferenciar feitiçaria, bruxaria, magia. É tudo a mesma coisa. Eu posso te provar. Prova. Eu tenho mais de 10 fontes. Olha só, eu posso pegar um caso, só pra você pegar de exemplo, de bruxaria se envolvendo criança. O caso da Dame Alice Kittler, que foi colocado na Inquisição. Que isso está nas atas, pode ser ocultado qualquer um. Ela liderava uma seita de bruxas, Que foi colocada na Inquisição. onde elas praticavam um aborto e matavam crianças inocentes. Você O tem... aborto ou matavam você crianças? Tem, Elas não, faziam aborto ou matavam Aborto e crianças? assassinato de crianças é a mesma coisa. Tá, não, mas só um pouquinho. Não, ela é a mesma coisa. Assassinar Aborto é assassinato de crianças. É a mesma coisa. é uma coisa, abortar é outra. Você O que ela fazia? Ela era aborteira ou era assassina? Você tem Assassina. Aborteira. Mesma coisa. Abortista. o julgamento de Valpurga, que fazia assassinato. Sabe por quê? Você sabe como surgiu a Inquisição? Pronto. Ele tem um dado histórico mostrando feitiçaria, bruxaria, assassinando crianças. Ok. Mas a solução para isso é matá-las?
A solução para isso é queimar as pessoas? Não. O fogo do inferno já está preparado para quem não se arrepende de tais atos. Eu já mostrei que a solução para isso, o exemplo disso está em Atos 19. É pela pregação do evangelho que a igreja gera libertação e ameniza essa situação desse mundo, situação não, condição desse mundo quebrado pelo pecado. Você sabe como é que surgiu a Ó, Inquisição? se a gente for falar de Valpurga, a gente pode falar de diversas outras bruxas. Você sabe como surgiu a Inquisição? A base que nós temos uma seita política, cátara que pregava a destruição a da base humanidade. política. Eles assassinaram. A Inquisição surgiu para combater uma seita cátara que pregava a extinção da humanidade? Se você está vivo hoje em dia, agradeça a Inquisição. Não pode falar isso. Não pode falar isso. Tá errado. Heresia, tá errado. Você está Hoje em vivo dia, hoje em dia, eu agradeça a agradeço Inquisição. também Não, as normas porque a associativas que o Inquisição cristianismo salvou criou. Se eu estou vivo, agradeço também as normas associativas que o cristianismo criou. Gostei dessa fala. a humanidade. querendo ou não, a Inquisição surgiu a base para que nós combater temos uma política, seita cátara que pregava a destruição da base humanidade. Eu vou colocar um vídeo aqui de um amigo, professor Bruno Lima, que eu quero que você siga nas redes sociais e se inscreva no canal dele. Coloca esse vídeo aí, por favor. Se você está vivo hoje em dia, agradeça a Inquisição. Não, se eu estou Se vivo você está hoje em vivo dia, hoje em dia, eu agradeça a agradeço Inquisição. também Não, as normas porque a associativas que o Inquisição cristianismo criou. salvou a Porque humanidade. A respeito desse debate do bruxo versus o inquisidor católico, eu acredito que ninguém definiu melhor a situação do que o pastor Eliseu, quando ele diz que um segue o demônio e outro segue doutrina de demônios. É até difícil dizer quem que é o pior nessa história. Inclusive, acho que o inquisidor católico ele é pior, né? Porque ele está ali justamente para representar o cristianismo, mas uma pessoa que se propõe a representar o cristianismo jamais poderia defender genocídio religioso. Foi isso que os cátaros sofreram ali no século XIII. Eles foram vítimas de um genocídio. Isso é afirmado, inclusive, por uma literatura muito robusta. Essas afirmações de que os cátaros praticavam suicídio em massa, de que as mulheres cátaras praticavam aborto em massa, fazia parte de uma campanha de destruição da reputação dessas populações. A gente sabe ao longo da história que sempre que uma população é vítima de um genocídio, não é só o genocídio em si, o extermínio físico da população que acontece. É necessário você fazer também um extermínio da reputação daquela população, até porque você precisa justificar o ato de desumanidade que foi cometido. Então, o que os inquisidores fizeram e outros católicos da época, que desejavam exterminar aquela população, foi começar a espalhar esses factóis. Porém, hoje, na literatura especializada sobre o catarismo, existe uma desconfiança muito grande nessas descrições. Imagine você, por exemplo, que os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial e tudo que nós soubéssemos sobre os judeus, ou então os principais documentos que nós tínhamos para descrever os judeus, fossem justamente de fontes nazistas. Obviamente que a gente teria muitas razões para duvidar da honestidade ou da precisão dessas descrições. Então é justamente isso que a gente tem nos cátaros. É um assassinato de uma reputação que foi vítima de um genocídio ordenado pela Igreja Católica. E eu me pergunto, porque hoje a gente vê muito, até mesmo protestantes se sentindo na obrigação de defender pessoas desse tipo, ou então católicos tradicionalistas que defendem essas barbaridades. Eu pergunto a vocês, qual que é a diferença disso, por exemplo, para um comunista que vai passar pano para o Holodomor, ou então vai passar pano para os crimes que foram cometidos por regimes comunistas ao longo da história? Não tem diferença nenhuma, meus amigos. O método é o mesmo. Você precisa desumanizar aquelas populações que foram exterminadas. É por isso que eu sou muito crítico, e eu acho que os evangélicos, os protestantes em geral, têm que ter muito cuidado, especialmente agora que a gente está se aproximando de um período eleitoral, com essas uniões que nós fazemos contra certos tipos de movimentos católicos. E a gente tem hoje, dentro do catolicismo, um movimento tradicionalista que busca, de alguma forma, que tem realmente como objetivo voltar ao passado, a esse passado onde pessoas poderiam ser mortas, poderiam ser exterminadas, poderiam até mesmo ser torturadas por causa de dissidência religiosa. Nós cristãos, de forma alguma, podemos ratificar esse tipo de pensamento, e esse tipo de pessoa, de forma alguma, pode ser visto como alguém que representa o cristianismo no debate público. Ele pode representar esse tipo de catolicismo tradicionalista, que nem é mais um catolicismo que hoje é ensinado pelos papas, mas um catolicismo que nós não queremos ver de volta, um catolicismo que traiu o evangelho de Jesus Cristo. Tá aí a opinião de quem sabe muito e muito mais do que eu. Agora, eu quero expressar a minha opinião, num modo geral, sobre esse tal de bruxo malagueta. Cada cristão que aceita debater com esse camarada está cooperando para a espetacularização do sagrado. O debate teológico espiritual está sendo transformado em entretenimento de baixo nível, telebarraco. Estamos vendo uma crise de autoridade espiritual. A substância teológica em troca do ganho do engajamento digital por meio do choque, do enfrentamento e da agressividade. A sociedade do espetáculo aprovando a profanação. E a gente faz essa análise observando os comentários das pessoas, elogiando as agressões, os xingamentos desse tal de bruxo malagueta. Então, o evangelho não pode ser nivelado a esse tipo de diálogo. Para esse tipo de gente, você só prega e expulsa o demônio em nome de Jesus. Fora isso, oramos à distância para que Deus, segundo a sua vontade, lhe abra os olhos espirituais e mostre que ele está perdido sem Deus e sem Jesus.
Como ele não tem argumento nem para defender o que crê, o que resta é o espetáculo do conflito, a agressão verbal, o uso de termos ofensivos que saem fluentemente de sua boca. Uma reação desmedida que serve para gerar cortes rápidos, engajamento, monetização e humilhação do sagrado. É um camarada esvaziado, cuja estética nos mostra que ele só deseja um engajamento rápido. É uma figura que mistura o sincretismo com a bruxaria tradicional, acima de tudo com o apelo midiático, focando em trabalhos amorosos para celebridades, e agora ele quer encarar os religiosos discordando de suas mensagens. Quem não tem um crivo de uma tradição institucional e capacidade para um debate saudável, vai aceitar debater com um cara como esse. Isso não é um debate. É cooperar para que o evangelho seja atrofiado nas redes sociais por esse tipo de gente. É normal agora agredir cristão. É normal ir para cima de cristão. Eu aconselho aos irmãos a não mais me citarem ou marcarem esse camarada nas minhas redes sociais. Não assista os outros debates, não dê like, não comente, pois isso gera engajamento para ele. Esse conflito performático está valendo mais para ele do que o verdadeiro debate no campo das ideias. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua atenção até aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Deus abençoe.